Voz do Empreendedor, com Cléo Fegali e Gilson Sena. 8h27, 8h27, estamos de volta. Já estamos na ponta da linha aqui com o professor Luiz Marins, que é antropólogo, é consultor de empresas nacionais e internacionais, tem 30 livros publicados, é apresentador de programas empresariais na Rede Vida e na Bandeirantes. Suas palestras sobre motivação, liderança, gestão organizacional estão entre as mais requisitadas do Brasil. A antropologia empresarial é um conceito que o Marins aplica há aproximadamente 40 anos. Marins também é formado em História, Contabilidade, Direito, é um estudioso do comportamento humano. Então eu gostaria de falar também que o Marins, ele fez o prefácio do meu livro, o livro Venda Mais Agora. Ele esteve aqui em Luiz Eduardo Magalhães por 2 vezes, aqui um a convite da CDL de Luiz Eduardo Magalhães, eu estava como presidente, e outro a convite do Sebrae. Gostaria de dar um bom dia aí para o professor Luiz Marins, uma grande honra recebê-lo aqui no nosso programa. Bom dia, Gilson, é um prazer a todo você, ao seu companheiro aí, a todos os ouvintes aí de Luiz. Muito prazer estar aqui com vocês nesta manhã de sábado. A honra é toda nossa, professor. Eu gostaria de falar com o senhor é formado em antropologia, é um dos primeiros a introduzir essa nova visão, né, no mundo dos negócios. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para os nossos ouvintes, o que é a antropologia e como nós podemos associar aos negócios para ter mais sucesso. Então, antropologia vem do grego, né? Anthropos é ser humano, logos é conhecimento, estudo. E a antropologia, ela é dividida em 2 grandes áreas, né? A antropologia física ou biológica, né? Que estuda as etnias, as raças, e a antropologia social ou cultural, que estuda o comportamento humano. E dentro dessas ainda tem a linguística, a arqueologia, a paleontologia, etc. Mas a antropologia empresarial, que foi a que eu criei, foi porque a metodologia da antropologia, ela é de observação participante, vamos chamar assim. Você tem que morar numa tribo, como eu morei com os aborígenes australianos lá na Austrália, para poder estudar eles na realidade deles, no dia a dia deles, né? Então eu passei 1 ano lá com eles e assim por diante. A antropologia empresarial é você usar essa metodologia da observação participante, todos os métodos científicos da antropologia para estudar a empresa. Porque a empresa nada mais é do que um grupo de pessoas caçando o animal, né, que é o cliente, né, prestando serviços ao cliente. Então, tem todas as características de uma sociedade, né? São pessoas ali reunidas em busca de um objetivo, que tem um produto ou um serviço que tem que colocar à venda. Enfim, é nesse sentido que a gente criou, lá nos idos de 1984 ainda, né, a antropologia corporativa, como chama fora do Brasil, né, e a antropologia empresarial aqui no Brasil. Professor, como grande observador do comportamento humano, quais serão as principais mudanças aí pós-pandemia? Como ficarão essas relações de consumo? Já se prevê muitas mudanças, né? Qual a visão do senhor em relação a pós-pandemia? Como é que vai ficar a situação comercial, a situação empresarial nesse momento? Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Nós estamos passando por uma crise, né? E crise em grego, né? Aí vem o estudo da etimologia da antropologia, é passagem, né? É passagem, é peneira, é a mesma origem de crivo do chuveiro que separa o duto d'água em jatos menores. Então, nós estamos numa peneira. Crise em grego é peneira, quer dizer, o mercado está peneirando os políticos. Tem político que vai passar, tem político que não vai passar na peneira. O que a peneira faz? Ela seleciona, ela separa. Quem é bom passa, o que não é bom é jogado fora. E as empresas, os colaboradores, as pessoas, todos nós estamos numa peneira, né, que é a peneira da crise, né? Crise é peneira. E em tempos bicudos, como estes tempos da pandemia, a malha da peneira fica muito fina, só passa quem é realmente muito bom.
Então, o que vai acontecer, na minha opinião? Vai acontecer o seguinte, todo mundo peneirando nesse momento de crise, empresas, patrões peneirando seus colaboradores, eleitores peneirando seus políticos. O que é que vai acontecer é que vamos ver quem é que vai passar e quem não vai passar. E quem passar vai ter que estudar muito bem o mercado, os clientes, para ver quais mudanças de comportamento o consumidor vai ter a partir dessa experiência que ele está tendo dessa crise do coronavírus. Uma das coisas que a gente já sabe é que vão diminuir bastante coisas presenciais desnecessárias, né? Então, por exemplo, muita coisa na educação, por exemplo, vai continuar sendo à distância. Muitas viagens desnecessárias que muitos vendedores tinham que fazer, talvez elas diminuam. Elas não vão desaparecer, não, porque você tem que estar em contato pessoal, né, físico com clientes, com fornecedores, tem que ir lá sentir o cheiro do cliente, né, onde que ele está, como é que é o ponto de venda dele, quem frequenta, etc. Mas muita coisa vai poder ser feita à distância. Por quê? Porque nós nos habituamos nessas quarentenas todas a usar ferramentas à distância que a gente antes sabia que existiam, mas a gente não era compulsoriamente levado a utilizar. Então agora está muita gente surpresa de ver, né, que foi obrigado a começar a usar essas ferramentas de Skype, de Zoom, de Teams, enfim, essas ferramentas à distância. Pessoas que não eram, por exemplo, muito versadas em smartphone, etc., começaram a ter que se alfabetizar, vamos chamar assim, nesses equipamentos. Então é mais isso que eu acredito, né, que vai mudar. E a peneira da crise, né? Ou seja, as pessoas agora, aquele empreendedor, aquele empresário que se distanciou, que desapareceu do seu mercado, ele talvez não passe na peneira da crise, né? Ele vai ser lançado fora. Mas o comportamento humano em si, eu acredito que não vai mudar muito. Quer dizer, shoppings vão continuar sendo shoppings, as pessoas vão continuar se reunindo. O que eu acho que vai mudar é que a tecnologia ganhou um espaço maior do que tinha antes. Professor Cléo Fegali falando aqui com o senhor, é uma honra poder recebê-lo hoje no programa A Voz do Empreendedor e acompanhando um conteúdo que o senhor disponibiliza também através das suas redes sociais. Eu fiquei curioso por um assunto. O senhor diz que tanto as empresas como os empregados, eles devem ter cuidado justamente nesse crivo da peneira, né? As empresas para não perder bons profissionais e os empregados para poderem se dedicar nesse momento de crise. O que o senhor pode falar sobre esses dois assuntos para a gente? Deixa eu explicar para você. Em momentos de crise, a gente perde um pouco o que se chama de perspectiva, né? A perspectiva é a noção de espaço euclidiano, ou seja, é aquele ponto de fuga que você tem num quadro, por exemplo, você tem a perspectiva, né? E o que acontece é que quando você perde a perspectiva, é como se você estivesse dirigindo numa estrada e vem uma neblina muito forte. Você não consegue enxergar além daquela neblina. Você começa só a ver agora o coronavírus, só começa a ver essa neblina. E quando tem muita neblina, você para no acostamento, né? Você não consegue andar. Por quê? Porque você perde a perspectiva, que é a visão de longo prazo. Agora, o que eu explico, né, do ponto de vista figurado, né? Que todo mundo tem a experiência de estar no acostamento quando tem uma neblina, e quando a neblina baixa, todo mundo sai correndo ao mesmo tempo. E sai correndo numa velocidade até um pouco perigosa para poder compensar o tempo que ficou parado. Agora,
O que eu quero dizer é que se você parado no acostamento, você desmontar o seu carro, se você tirar os pneus, tirar a bateria, o que vai acontecer é que essa neblina baixa, todo mundo sai e você não tem carro para sair do acostamento. Então, essa metáfora que eu quero dizer é o seguinte: cuidado para não dispensar agora os seus melhores talentos, né? Não vá fazer agora, se você tiver que dispensar alguém, é claro, pelo preço, né? Pelo custo dele. Então você vai ter gente ruim com você que não vai ajudar você na pós-pandemia. E também para aqueles que são funcionários, que são colaboradores, se por acaso caírem numa malha fina, ou seja, não passarem na peneira da sua empresa, que não fechem as portas, né? Que não façam, né? Que na hora da dispensa não diga um bando de desaforo, não faça malcriação, sei lá, não xingue o seu patrão, porque você vai fechar essa porta por resto da vida, não é? Quer dizer, se por acaso lá na frente ele descobrir, ou a sua empresa descobrir que foi um erro ter dispensado você, não pode chamar você de volta, porque na hora que você saiu, você se arrebentou na saída, entendeu? Quer dizer, então, precisa agora deixar que a razão assuma o comando. Muito cuidado com decisões emocionais, porque agora está todo mundo meio com as emoções aí acirradas, né? E começa a querer tomar decisões emocionais. Vou largar tudo, vou dispensar tudo, vou fechar tudo. Então precisa tomar muito cuidado com isso, né? Agora, porque é claro que a crise é forte e todos nós vamos ter que enfrentar o que a gente chama, né, de fatos brutais da vida. Às vezes eu vou ter que recomeçar a minha empresa, eu vou ter que chamar os meus fornecedores, renegociar pagamento com meus colaboradores, enfim, eu vou ter que enfrentar. Não adianta agora eu ficar emocionalmente falando mal da China, mal do governo, mal de não sei quem, mal disso, mas eu tenho que enfrentar a realidade. Então, tanto o empresário, o empreendedor, quanto o colaborador agora tem que tomar muito cuidado para não deixar a emoção assumir o comando. É um momento aqui, né, nesse mesmo contexto, professor, a gente entender que quem é profissional hoje, ele precisa se dedicar ainda mais. Não é o momento de afrouxar as cordas, afrouxar as rédeas e esperar que as coisas passem daqui a 3 meses. Talvez seja isso, né? É isso. Eu acho que agora você não pode desaparecer da mente, do coração, da visão dos seus clientes, do seu mercado. Não é? E aí você tem que usar agora a sua criatividade, a sua inovação, para saber como que você pode ainda se colocar à disposição daquele... Eu vou dar um exemplo bem concreto. Eu moro aqui numa fazenda, onde é a sede da Ampus, aqui entre Sorocaba e Salto de Pirapora, no interior de São Paulo. E aqui tem uma vilinha aqui perto da fazenda, e nessa crise, outro dia, veio aqui, bateu na portaria da fazenda, um serralheiro que tem aqui na região, que eu não sabia que existia, e ele veio e falou: olha, professor, eu estou parado, eu tenho um pouco de matéria-prima, de ferro, o senhor não precisa me pagar agora, eu sei que o senhor não vai me dar o cano, mas eu queria saber o seguinte: tem alguma coisinha que eu possa fazer, alguma solda aqui, uma cerca que caiu, uma grade que... E olha, e ele entrou e viu uma porção de coisas e começou a fazer coisas. Olha, veja bem, é claro que eu paguei ele, né, imediatamente, até porque ele é uma pessoa muito simples, e ele não queria nem receber. Eu falei: não, só me paga depois, não se preocupe com isso, eu vim só oferecer meu trabalho para o senhor, até para o senhor me conhecer. Olha, eu conheci um fornecedor que eu não conhecia, resolvi um monte de problema que eu nem sabia que eu tinha mesmo aqui na fazenda, coisas pequenas. Ele ganhou, ele trabalhou. Então, essa proatividade do pequeno empreendedor, no caso dele, fez toda a diferença. Quer dizer, ele ganhou um cliente na época da crise,
né? Ele ganhou um pouco de dinheiro, ele trabalhou. Agora, se ele ficasse lá dentro da serralheria deles chorando, dizendo, não vem nenhum cliente aqui, agora você tem que ser proativo. Você tem que... outro dia, uma pizzaria aconteceu a mesma coisa. O sujeito deixou na portaria da fazenda, olha, e me ligou falando, olha, eu vou deixar para o senhor experimentar, o senhor não me conhece, eu sou aqui de Salto de Pirapora, pode comer, eu prometo para o senhor que não está envenenada. Quer dizer, a gente começa a conhecer fornecedores que a gente não conhecia. Então, isso é importante, a proatividade agora. Mesmo você que é colaborador, que é funcionário, que está de quarentena, não suma do seu patrão. Né? Liga para ele, fala, eu posso fazer alguma coisa? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Agora a maioria fala assim, não, professor, eu vou aproveitar, eu não vou fazer isso. Quer dizer, azar seu, porque você não vai passar na peneira da crise. Lamento. Então, entendeu? Esses comportamentos assim agora, você tem que ser mais proativo e lembrar que todos nós, seja vendedores, nós somos prestadores de serviço, a gente existe para servir a sociedade. E agora é o momento de você servir, é o momento de você diminuir a sua ganância, por exemplo. Tem gente que agora quer aproveitar o momento para ser mais ganancioso. A pessoa pode até comprar uma vez de você, mas na peneirada geral você não passa na peneira. Professor, é importante a gente estar pensando no presente para poder sobreviver e passar por essa crise, mas também é importante a gente começar a se planejar para o futuro, como é que vai ser depois dessa pandemia. E tem uma frase que o senhor fala, é muito perigoso, é perigoso não pensar grande, é perigoso pensar grande e não conseguir. Peraí, deixa eu reformular aqui. O perigo não é pensar grande e não conseguir. O perigo é você pensar pequeno e conseguir. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa frase. Exatamente. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho visto, até tenho dado risada disso, está todo mundo especialista em coronavírus. Quer dizer, a pessoa fica 24 horas por dia lendo sobre o coronavírus. Você não é médico, você não é infectologista, você não é epidemiologista. Querido, essa gripe, é uma gripe, é uma virose, né? Essa virose, como toda virose, ela vai passar. E não adianta você ser especialista agora em vírus. Você tem que ser especialista nos seus clientes, no seu mercado, nos seus produtos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós, professores de universidades, antigamente a gente tinha ano sabático. A cada 7 anos você tinha 1 ano livre, né, pago. Para quê? Para você estudar, para você se aperfeiçoar. E você ficava um ano sabático, ano livre. Por isso chama sabático, porque era o 7º, né? Agora, nós estamos num sabático mais ou menos forçado, né? As pessoas estão mais em casa, etc. Quer dizer, em vez de aproveitar para se aperfeiçoar, para entender mais dos seus produtos, do seu mercado, em vez de estar pensando no amanhã, no próximo, não, está todo mundo lendo sobre o coronavírus. Mas, meu Deus do céu, quer dizer, daí o que vai acontecer é que essa neblina baixa do dia para a noite e você está com o vírus na cabeça, em vez de estar com o mercado na cabeça, em vez de você se preparar. Então você fica pensando pequeno, né? Esse ditado é isso, né? O perigo não é você pensar grande, querer grande, e às vezes não conseguir. O perigo é você pensar tão pequeno e conseguir o pequeno que você pensa, né? Daí você vai ser a merreca de sempre. Então precisa tomar cuidado, né? Para neste período não tá olhando para o umbigo, tem que estar olhando para frente, tem que olhar em seguida. E agora é o momento de você, por exemplo, pegar, né, pela internet, sei lá, aqueles clientes seus, aquele mercado. Você está aí em Luiz Eduardo, por exemplo, né, quem é empreendedor em Luiz Eduardo, né, verificar, por exemplo, quais são os clientes que você já tem, estudar melhor eles, e quais são os clientes que você não tem e que existem, né, aí em Luiz Eduardo, que você vai poder, após a crise, visitá-los, ou quem que interessa para você. Qual é a possibilidade que você tem, que novos produtos, que novos serviços você pode oferecer.
aí em Luiz Eduardo, você que é um pequeno, médio empresário, empreendedor, quer dizer, agora não fique parado se especializando, virando doutor em coronavírus. Entendeu? É isso que eu fico às vezes irritado de ver a pessoa, ela acorda de manhã para acompanhar quantos morreram, quantos não morreram, quantos infectados. Estão preenchendo a mente com coisas que não são necessárias nesse momento, professor. Não, está enchendo a mente dele com vírus, né? Daí vai, já viu. É que nem vírus de computador, não vai funcionar. A tendência é ficar doente mentalmente também. Claro, é isso mesmo. Professor, eu gostaria de agradecer muito a sua participação, foi uma honra recebê-lo aqui na Voz do Empreendedor. O Luiz Eduardense Magalhães teve aí palavras sábias aí que trouxe enriquecimento aqui para a nossa população. Eu queria que o senhor deixasse aí a mensagem final, as suas considerações finais para a gente poder encerrar. Olha, eu quero primeiro cumprimentar vocês aí de Lem, porque eu já tive aí várias vezes. Quer dizer, vocês é brincadeira, né? Vocês é um dos maiores centros de produção do agronegócio do Brasil. Vocês não têm crise, né? A grande verdade é essa. A crise está mais aqui, para o lado dos grandes centros, São Paulo, Rio, que estão, né, que vão, esse caos vai aumentar cada vez mais. Vocês não. E outra coisa, o futuro do Brasil, o futuro da Bahia, né, é muito maior que o passado da Bahia. E veja bem que a Bahia tem o maior passado no Brasil, mas o futuro é muito maior. É muito maior que o futuro e muito maior que o presente. Então você, por favor, não dirija olhando pelo retrovisor, dirija olhando para frente. Não é? Então, pense nas oportunidades que você tem aí e que, olhe, raríssimos lugares do Brasil têm o potencial, a riqueza, né, que tem Luiz Eduardo Barreira, essa região toda de vocês aí. Então, parabéns a vocês. Acredite e pise fundo. Lembre sempre disso. O futuro do Brasil, o futuro da Bahia é muito maior que o presente e muito maior que o passado. Então, como eu sempre termino, né? Pense nisso, né? E tenha muito sucesso. Nós agradecemos muito ao professor Luiz Marins por conversar conosco. Dá para o senhor deixar só as redes sociais para quem teve curiosidade, quer conhecer um pouco mais e ter um pouco mais de conhecimento com o senhor, professor? Olha, o mais fácil é vocês entrarem no meu site, que é marins.com.br. Lá você tem o link para tudo. Todas as minhas redes sociais são Professor Marins, tudo junto. Então é YouTube/Professor Marins por extenso, né? E no Instagram, a única diferença é o Instagram que tem é Professor _ aquele tracinho embaixo Marins. O resto é tudo Professor Marins. Mas no site, né, marins.com.br, que vai entrar no site da Antropos, tem os links para tudo ali. Tá bom? Professor, muito obrigado. Um grande abraço e muito sucesso para o senhor. Parabéns a vocês aí.